Pintei o cabelo de azul para que meu chefe parasse de me culpar pelos cabelos na comida dos clientes. Parte final. O restaurante foi temporariamente fechado e as multas foram pesadas. Ricardo não conseguiu explicar aos inspetores por que só eu era obrigada a usar equipamentos de proteção, enquanto outros funcionários, especialmente Júlia, tinham regras diferentes. Cozinha do Marcos se tornou sinônimo de má administração e abuso trabalhista. Viraram memes. Os estudantes de administração usavam o caso como exemplo do que não fazer. O restaurante que antes era ponto de referência no bairro agora era símbolo de tudo que estava errado no tratamento de funcionários em pequenos negócios. Mas para mim, a maior satisfação chegou quando recebi uma mensagem de uma jovem de outra cidade. Fernanda, vi sua história e decidi denunciar meu chefe que faz coisas parecidas. Obrigada por me dar coragem. Era sobre isso desde o início. Não era sobre vingança. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar que pessoas como Ricardo não podem continuar abusando de funcionários só porque acham que podem. 6 meses depois, estava no tribunal. O ambiente era solene, diferente do caos daquele dia no restaurante. Ricardo estava sentado na mesa da defesa, visivelmente abatido. Já não era o homem arrogante que me humilhava publicamente. A doutora Ana apresentou nosso caso meticulosamente. As gravações virais, os depoimentos dos colegas, a cobertura da mídia, tudo formava um quadro claro de abuso sistemático. Meritíssimo, disse. Este não é apenas um caso de conflito trabalhista. É sobre como um ambiente de trabalho tóxico pode devastar a vida de uma pessoa, e como pequenos negócios podem abusar de funcionários vulneráveis. A defesa do Ricardo tentou argumentar que foram mal entendidos e que minha reação foi desproporcional. Mas quando minha advogada apresentou as evidências, meses de documentação, depoimentos de múltiplos funcionários e até o relatório da vigilância sanitária, ficou claro que não tinha como negar o padrão de abuso. O juiz foi direto. Senhor Ricardo, suas ações constituem assédio moral sistemático. A criação intencional de um ambiente de trabalho hostil para uma funcionária específica é inaceitável em qualquer contexto empresarial. Ganhei o processo. A indenização foi substancial, suficiente para compensar não só os danos materiais, mas especialmente os danos morais. O juiz citou especificamente o caso como exemplo de como comportamentos aparentemente pequenos podem ter impactos devastadores na vida dos funcionários. Ricardo foi forçado a vender sua casa para pagar a indenização e as multas da vigilância sanitária. O restaurante nunca mais reabriu. Júlia conseguiu emprego em outro lugar, mas sua reputação também foi manchada pela associação com o caso. Mas a vitória legal foi só parte da história. O que realmente importava era o que eu fiz com ela. Usei parte da indenização para realizar um sonho que nem sabia que tinha. Abrir meu próprio negócio. Cabelo Azul Lanches começou como um food truck simples, mas se tornou um sucesso instantâneo. Não era só porque eu tinha ficado famosa, embora isso tenha ajudado. Era porque eu realmente me importava com cada detalhe. Cada funcionário era tratado com respeito. Cada cliente recebia não só boa comida, mas também um ambiente onde se sentiam bem-vindos. Contratei Carla, João e outros ex-funcionários da cozinha do Marcos. Criamos um ambiente de trabalho onde ninguém tinha medo de dar opiniões, onde todos usavam os mesmos equipamentos de proteção, onde não existia favoritismo. Nunca pensei que trabalhar pudesse ser assim. Me disse Carla um dia, enquanto limpávamos o food truck no fim do turno. Sem medo, sem tensão constante. O food truck se tornou mais que um negócio. Virou símbolo. As pessoas vinham não só pela comida, mas pelo que representávamos. Funcionários de outros restaurantes passavam para contar suas próprias histórias de abuso e pedir conselhos. Comecei a dar palestras sobre direitos trabalhistas em escolas de gastronomia e administração. Sempre começava contando minha história, mostrando como uma situação aparentemente simples, cabelo na comida, pode esconder anos de abuso sistemático. A dignidade no trabalho não é um luxo, dizia para as plateias. É um direito básico. E quando esse direito é violado, temos que ter coragem para nos defender. As universidades começaram a usar meu caso como estudo, não só sobre direitos trabalhistas, mas sobre como as redes sociais podem ser usadas para expor injustiças e criar mudanças reais. 1 ano depois da vitória judicial, recebi um e-mail que me fez chorar. Era de uma jovem chamada Bruna, que trabalhava num restaurante em outro estado. Fernanda, meu chefe me fazia coisas parecidas. Me culpava por problemas que não eram meus. Me humilhava na frente dos clientes. Depois de ver sua história, gravei algumas situações e também processei ele. Ganhei. Queria te agradecer por me dar coragem para não aceitar esse tratamento.
Anexa ao e-mail estava uma foto. Bruna sorria na frente do próprio food truck, com um grande adesivo na lateral que dizia "Inspirado pela Fernanda do cabelo azul". Essa foi a verdadeira vitória. Não foi o dinheiro da indenização ou a fama momentânea. Foi saber que minha história tinha inspirado outras pessoas a não aceitar tratamento abusivo. Voltei ao lugar onde era a cozinha do Marcos algumas vezes. Agora era uma loja de roupas bem-sucedida. A nova proprietária, uma mulher adorável chamada Lucia, colocou uma pequena placa no local. Aqui nasceu a revolução do cabelo azul. Fernanda, obrigada por nos ensinar sobre dignidade no trabalho. E Ricardo? Soube por acaso que estava trabalhando como garçom numa cidade vizinha. Alguém disse que ele tinha mudado, que tratava os colegas com respeito. Parte de mim ficou feliz por isso. Nunca quis destruir a vida dele. Só queria que ele entendesse que suas ações tinham consequências. Júlia também aprendeu algumas lições. Me procurou um dia, quase 2 anos depois de tudo ter acontecido. Veio ao food truck e pediu para conversar. Fernanda, sei que não tenho o direito de pedir desculpas depois de tanto tempo, disse com os olhos cheios de lágrimas. Mas precisava te dizer que tudo foi culpa minha. Sabia que aqueles cabelos eram meus, mas deixei que te culpassem porque era mais fácil. Eu poderia ter sido cruel. Poderia ter dito coisas que a machucassem, mas percebi que guardar raiva não me levaria a lugar nenhum. Júlia, o que importa é que você aprendeu, e que isso nunca mais aconteça com ninguém. Ela assentiu e se afastou. Nunca mais a vi. Mas soube que se tornou uma defensora dos direitos dos trabalhadores na empresa onde trabalhava. 5 anos depois, Cabelo Azul Lanches tinha se tornado uma pequena cadeia de food trucks. Ainda pintava o cabelo de azul. Tinha se tornado minha marca registrada. Mas também tinha se tornado um símbolo de resistência e dignidade. Recebi um prêmio da Câmara de Comércio local por empreendedorismo social. No discurso, falei sobre como uma situação de abuso tinha se transformado em oportunidade de crescimento. Às vezes, as piores experiências nos preparam para as melhores oportunidades, disse para a plateia. Não deixem ninguém diminuir vocês. Não aceitem tratamento abusivo. E lembrem-se, às vezes, tudo o que precisamos é coragem para mostrar quem realmente somos. Terminei o discurso tirando um elástico do cabelo e deixando que meus fios azuis caíssem pelos meus ombros. A plateia explodiu em aplausos. Depois da cerimônia, uma jovem se aproximou. Tinha cabelo rosa e olhos determinados. Fernanda, meu nome é Camila. Trabalho numa empresa onde meu chefe me trata mal. Depois de ouvir sua história, decidi que não vou aceitar mais isso. Sorri e dei meu cartão. Qualquer coisa que precisar, me liga. Ninguém merece ser tratado como eu fui tratada. Ela apertou minha mão e disse: obrigada por nos ensinar que podemos ser mais fortes do que pensamos. Voltei para casa naquela noite pensando em como a vida pode ser surpreendente. 6 anos atrás, eu era uma funcionária assustada que aceitava humilhação porque precisava do emprego. Hoje, era uma empresária respeitada que usava sua plataforma para defender outros. Tudo começou com uma decisão simples: pintar o cabelo de azul. Mas, na verdade, foi muito mais que isso. Foi decidir que merecia ser tratada com dignidade. Foi escolher lutar por mim mesma quando ninguém mais faria. E se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Fernanda assustada no banheiro do apartamento, misturando tinta azul, diria: faz isso. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.